A gente está aqui com o Thiago Donizete Ildefonso. O Thiago, ele é presidente da Associação Esportiva Leões do Ringue, ele é um ex-atleta, a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre a sua história e tem um projeto cidadão bastante interessante, esse é o assunto de hoje. Thiago, bom dia. Conta pra gente, né, como é que o esporte entrou na sua vida, como é que foi a sua vida de atleta com o boxe. Bom dia. Muito bom dia Eduardo, bom dia Daniel, bom dia ouvintes da Top FM. O boxe entrou na minha vida em meados de 2002, 2003 e através do professor Anselmo Silva e o Marcos Pantaleão, que tinham um projeto social no Jardim Bela Vista, ali no azulão do Bela Vista, no ginásio. E eu fui para conhecer, acabei gostando e graças a Deus estou até hoje aí no esporte. Consegui uma carreira até vitoriosa, tendo em vista as condições do boxe na época, né? Pois é, que infelizmente não eram muito boas. Graças a Deus a gente vem trabalhando para melhorar isso. E agora estamos aí com o projeto Cidadão Campeão, né? Com a intenção de tirar a molecada da rua e ensinar a nobre arte para eles aí. Muito bem. Thiago, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Top FM, a gente vai falar já sobre o projeto, mas falando aí sobre a sua carreira, né, quais foram os motivos que te levou a parar, né, e quando que surgiu, e se foi daí que surgiu a ideia para que você se tornasse treinador? Então, na minha carreira eu consegui alguns títulos aí de expressão, os mais conhecidos aqui pela população é os Jogos Abertos do Interior, qual fui campeão. Fui campeão também do Desafio Brasil-Argentina aqui no Brasil e lá na Argentina. Inclusive foi a minha última luta, foi lá na Argentina, onde conquistei esse título. Eu parei o ano passado por causa de um acidente que sofri de moto, né, um acidente de trânsito, que acabei tendo uma lesão na coluna cervical e por questão disso tive que me afastar do boxe, entendeu? E foi basicamente isso. O Thiago, é isso que a gente, no começo da nossa entrevista, a gente sempre comenta que o boxe, ele muitos acham como tem o contato físico intenso e tudo mais, e um dos motivos da vitória é o nocaute. Mas ele é um esporte violento, mas hoje existe toda uma segurança para sua prática, né? A gente vê que nos campeonatos oficiais aí, Olimpíada e mesmo jogos, eles usam aquela proteção, né? É um esporte de contato, mas não tem tanto esse perigo que tantas pessoas imaginam, né? Não, é que todo mundo está acostumado a ver aquele esporte, aquele boxe a nível internacional, na televisão, né, com grandes lutadores, como o Mike Tyson, por exemplo, que era um lutador bastante agressivo e acaba tendo essa imagem. E na verdade, a realidade não é bem essa. Hoje o boxe, como todo esporte de contato, é muito voltado pela integridade física do atleta, se protege muito a integridade física do atleta. E eu costumo dizer que o boxe é muito menos violento do que muitos esportes. Vou dar um exemplo aí como o futebol, por exemplo. Porque a gente treina e quem está ali em cima está preparado para aquilo que está acontecendo ali. Não são todo mundo que pratica esporte que tem que ser um atleta de competição, entendeu? Eu dei o futebol como exemplo porque as pessoas treinam para jogar futebol e o intuito do futebol não é agredir, não é bater e de repente acontece, né? Como em outros esportes também. Deu o exemplo do futebol por ser o esporte mais popular. Todo mundo conhece. Né? Todo mundo conhece. Mas a imagem de que o boxe é um esporte violento tem que ser meio que apagada, porque não é essa mesma realidade, entendeu? Thiago, vamos falar agora sobre um pouco o projeto Cidadão Campeão. Pode falar um pouco aí como é que ele funciona, como pode se inscrever, como que surgiu a ideia? A ideia surgiu quando eu comecei a trabalhar como treinador, como você tinha me perguntado antes. Eu comecei a trabalhar como treinador, eu ainda era atleta, na verdade. Meus treinadores, o Anselmo Silva e o Marcos Pantaleão, se afastaram do boxe durante um tempo e eu acabei assumindo esse posto de treinador. E quando eles voltaram a mexer com boxe de novo, a gente teve a ideia de como eu surgi de um projeto social, poderiam surgir mais atletas, mais nomes aí para o boxe bauruense. E o projeto Cidadão Campeão, ele lida com crianças de 7 a 17 anos, no Parque Santa de Virgem, região ali, aberto a todo o público de Bauru. A intenção do projeto é tirar a molecada da rua, ocupar, mostrar a disciplina que o esporte ensina, e com isso acaba ajudando na educação, na saúde dos meninos. E como é que funciona, Thiago, esse projeto? Quem pode participar? Qual é o horário? Como é que funciona toda essa dinâmica aí? A gente tem um projeto social lá que funciona de segunda, quarta e sexta no Parque Santa de Virgem, na Rua Alameda Atenas, 818. Alunos de 7 a 17 anos que estejam estudando, que é uma exigência que a gente pede lá. Tem os horários específicos de 7 a 12 anos, que são 9h30 da manhã e 2 horas da tarde. E tem o horário para cima de 12 anos, que é 8 horas da manhã e às
3 horas da tarde. Então quem quiser levar o seu filho, o seu conhecido aí, seu parente, para conhecer o projeto, fica aberto essas portas lá. E Thiago, é lógico que o intuito do esporte é a questão de cidadania, mas também você pode, ainda mais você que tem o conhecimento do boxe, né, pode reparar que algumas pessoas podem ter algo a mais e quem sabe até se profissionalizar. A gente sabe que o esporte é, no Brasil, um importante meio social justamente dessa questão, né, da pessoa se profissionalizar e virar um atleta. Existe algum mecanismo que vocês encontram de algum jovem que se possa se destacar e virar atleta profissional do boxe? Sim, como o intuito na verdade é a cidadania no projeto, mas acabam aparecendo muitos talentos lá. Inclusive temos um campeão paulista desse ano, cadete, que são atletas de 15, 16 anos. Foi o Iago Oliveira, foi campeão paulista, vai disputar o Campeonato Brasileiro agora em setembro. Temos o outro exemplo que é o Jefferson Ramos, que é um atleta que já vem há alguns anos com a gente, aí cerca de 5, 6 anos com a gente. Já conquistou vários títulos, inclusive já conquistou também o título do Desafio Brasil-Argentina e vem se destacando aí. É uma dos melhores atletas do estado de São Paulo na categoria dele. Você disse que já com criança a partir de 7 anos de idade, então essa é a idade limite mesmo, inicial para começar o esporte? Sim, eu acredito que um pouco menos do que isso acaba sendo não sendo boxe, acaba sendo muito mais recreativo do que na verdade o boxe, né? Eu digo isso a partir de 7 anos, em intuito de boxe. A gente até trabalha com crianças menores lá, um pouco menor, só que para ensinar o boxe, na verdade, porque é o momento que a criança está se desenvolvendo, está entendendo o que é o esporte, está entendendo o que é o contato físico, é mais fácil para explicar para a criança entender aquilo, entendeu? Para a gente conseguir atuar na disciplina do esporte, eu acredito que a partir dos 7 anos é a idade ideal. E até nessa questão da idade, né? A criança chega com 7 anos lá, imagino eu que sem muito conhecimento do boxe, né? Quais são as principais técnicas, as primeiras técnicas que vocês ensinam? Como é que é trabalhar com criança tão cedo assim? No começo as crianças levam como brincadeira, vamos dizer assim, a parte lúdica, né? A gente ensina a posição de combate, caminhar, andar para frente, para trás, os primeiros golpes. A gente dá muita ênfase ao respeito ao amiguinho, ao contato físico, que a gente tem um ditado que quem luta não briga, né? E a gente acaba tentando colocar na cabeça da criança de que aquilo é um esporte e que tem que ser praticado ali, fora dali não. E acaba também trabalhando muito a parte social entre eles mesmos ali, criança com criança, aceitar as diferenças, entendeu? Classe social, etnia e tantas outras diferenças que existem entre as crianças. A gente ensina elas a conviver entre elas e respeitando o espaço do outro, entendeu? Tiago, além desse benefício que é de você levar a cidadania, o respeito, o domínio também, existem outros benefícios aí na área da saúde, né? O que é que o boxe, porque inclusive muitas academias aí já, academias de ginástica, que tem aí, né, tem os aparelhos, tem incluído o boxe como uma atividade física, parece que é uma atividade aeróbica muito boa também, não é? Sim, melhora muito o cardiorrespiratório, melhora muito a concentração, coordenação motora, o ganho de condicionamento físico, a gente desestressa treinando boxe, entendeu? Distrai a mente, então tem N benefícios aí que o boxe acaba trazendo, não só para quem é atleta, mas para quem busca somente como esporte, como um hobby, né? Aproveitar aqui a pergunta do Jefferson, ele está fazendo a pergunta pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, valeu Jefferson pela participação. Ele pergunta quais são os objetivos do projeto, né? Reforçando a questão da cidadania mesmo, e se algum atleta se destacar, quem sabe até virar profissional. E ele pergunta se existe uma equipe já de competidores dentro da academia. Sim, existe uma equipe de competidores, inclusive bastante tradicional no estado de São Paulo. A gente já participou até em Campeonato Brasileiro representando o estado e ganhamos como campeão brasileiro cadete, se eu não me engano, no ano de 2012 e 2013. E já há alguns anos eu participei durante muito tempo da equipe de competição e hoje a gente representa a cidade de Bauru nos Jogos Abertos já há alguns anos também, e existe sim uma equipe de competição. E até aproveitando, existe, não sei se ajuda a palavra, assistência da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, não só dessa gestão, mas as anteriores também, para o boxe, para a sua academia e de modo geral para os esportes amadores? Como é que você avalia isso? Sim, existe uma parceria com a CEMEL, inclusive quero mandar um abraço para o secretário de esportes, né, o Garrincha, um forte abraço. E existe uma parceria sim, é claro que
o Bauru não passa por uma situação financeira muito boa, entendeu? Então muitos esportes acabam precisando um pouco mais, o boxe não é diferente, a gente precisaria até de um pouco mais, mas dentro do que a Secretaria de Esporte pode nos ajudar, eles acabam nos ajudando sim, entendeu? Existe um fundo municipal que é depositado todo ano na associação para a gente poder trabalhar com um projeto de boxe, não só para o boxe, mas para outras modalidades. E como eu disse, ainda não é o ideal para todos os esportes, mas existe uma parceria. Hoje essa gestão vem com uma galera boa e uma galera, não desmerecendo as outras gestões, mas essa galera é uma galera que tem uma iniciativa muito boa com os esportes no Bauru. E até aproveitando aqui, né, para mostrar a importância do esporte, no caso boxe, o Paulo e a Juliana, eles são pais do Eduardo que participa do projeto, né? Eles parabenizam vocês de modo geral pelo trabalho que vocês realizam lá na academia. Ele fala que o filho deles, o Eduardo, tinha déficit de atenção e melhorou 100%, porque o boxe ensina a ter disciplina e é por aí mesmo, né, Thiago? Exatamente, o Eduardo é um menino muito dedicado, é um menino elétrico, a gente costuma brincar que os meninos lá são ligados no 220, né? A criançada gosta mesmo. E esses são um dos benefícios que o boxe acaba trazendo para a criança, entendeu? Thiago, diga uma coisa, o boxe aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre, você tá sempre ligado, né, que está acontecendo no boxe, não só aqui na cidade, mas também no Brasil. Já teve o Éder Joffre, né, que foi um grande expoente e tudo mais, e nas Olimpíadas a gente teve bons resultados também, né? Como é que você avalia o momento atual do esporte? Olha, eu acho que desde a era Popó aí do boxe brasileiro é a melhor época do boxe, agora com o Robson Conceição conquistando a medalha de ouro, com os irmãos Falcão conquistando a medalha de prata, Adriano Araújo, e hoje o boxe vive um momento muito bom. O boxe durante um tempo ficou meio que apagado na mídia e tal, e a conquista dessas medalhas nas Olimpíadas de Londres 2012 deu uma alavancada no boxe novamente. E hoje se reflete isso em todos os lugares, tanto nas competições que a gente vê o aumento de atletas, tanto nas academias, como você falou, que hoje é muito mais praticado o boxe profissional hoje, que são os atletas que foram medalhistas olímpicos, que hoje participam do boxe profissional. Então hoje se ouve muito comentar de boxe na rua, coisa que não tinha muitos anos atrás, entendeu? O boxe vem crescendo e eu vejo com muito bons olhos o momento do esporte no Brasil hoje. Então, Thiago, no Brasil a gente vê esse momento, até pelos bons resultados recentes, né, no boxe nas Olimpíadas, 2012 e 2016, 2012 Londres, né, com medalha de prata e bronze, e 2016 até com medalha de ouro. Porém, de forma mundial, o boxe tem perdido um pouco espaço se a gente comparar o que era nos anos 80, por exemplo, que eu imagino que foi a época que você cresceu vendo os grandes boxeadores. E muito se deve também ao crescimento do MMA, no caso o UFC, mas o MMA de modo geral. Como é que você vê essa questão do MMA? Você acha que o boxe tem perdido espaço mesmo para essas outras modalidades ou não? Dá para todas conviverem da mesma maneira? Na verdade, eu acho que dá para todas conviverem da mesma maneira, e o fato do crescimento do MMA, eu acho que não influencia na decadência do boxe, vamos dizer assim. Eu acho que a decadência do boxe, ela aconteceu no mundo devido a alguns empresários que acabam todo mundo sabe que existe uma máfia dentro do boxe profissional, né, fora do Brasil e talvez até dentro do Brasil, mas acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, acho que o MMA ele é uma modalidade que depende um pouco do boxe, porque todo atleta de MMA ele tem que treinar o boxe. O MMA ele surgiu como uma novidade, assim, por isso que cresceu tanto como foi o boxe em tempos atrás. Eu acho que o que faltou pro boxe ressurgir foi atletas de alto nível como Mike Tyson, empolgantes, que deixavam a galera em frente às televisões lá esperando até de madrugada para assistir e tal. E eu acho que é isso que faltou durante muito tempo. O peso pesado, por exemplo, que foi a grande categoria do boxe, foi dominada pelos irmãos Klitschko, os ucranianos, durante muito tempo, só que não eram atletas empolgantes, eram atletas assim que a gente costuma dizer que lutavam feijão com arroz ali bem feito, ganhava suas lutas ali por pontos, algumas por nocaute, mas nada que fosse muito extravagante. E aí depois da época do Floyd Mayweather, do Manny Pacquiao, que o boxe começou a retomar essa postura de um pouco mais agressividade através do Manny Pacquiao, mostrou a força financeira do boxe através do Floyd Mayweather, que é um cara que ele faz questão de mostrar o que o boxe traz de dinheiro para ele. E então agora eu acho que o boxe está retornando aí através das categorias de peso mais baixo, né? E espero que um dia podemos voltar a ter grandes pesos pesados como Mike Tyson, Evander Holyfield e tantos outros.
Ô, Thiago, existe um perfil assim pro cara que quer seguir essa linha aí? Quais seriam as condições ou assim as atribuições que deve ter um atleta para praticar o boxe? Um atleta a nível competitivo ele tem que ter uma boa coordenação motora, mas como dizia Muhammad Ali, eu acho que a determinação tem que ser maior do que a habilidade, entendeu? Então a gente não tem muito um estereótipo assim que esse determinado atleta aqui vai se destacar. Normalmente no boxe olímpico aquele que tem um pouquinho mais de altura, um pouco mais de envergadura acaba se destacando um pouquinho mais. Mas temos grandes exemplos aí também de atletas que não são tão altos, não têm envergadura tão muito boa e também conquistaram muita coisa no boxe, tanto no olímpico quanto profissional. Então, na verdade, durante o treino, a gente é que alguns acabam se destacando e acabam virando atletas independente do nível, do tipo físico da pessoa, entendeu? Thiago, a gente está chegando já no final da entrevista. Para quem chegou depois, né, eu gostaria que você fizesse novamente o convite, explicasse assim rapidamente o que é o Projeto Cidadão Campeão, quem que pode se inscrever. Fique à vontade para falar um pouco mais sobre o projeto. Bom, o Projeto Cidadão Campeão é um projeto de boxe que trabalha com crianças de 7 a 17 anos no Parque Santa de Virgem. Temos aulas lá de segunda, quarta e sexta, a partir das 8 da manhã até as 16h30 da tarde. E convido a todos que queiram levar os seus parentes, seus filhos, qualquer pessoa que queira conhecer a nobre arte, para procurar a Associação Desportiva Leões do Ringue, que estaremos lá de portas abertas para recebê-los. Tem um telefone para contato, Thiago? Tenho 99652-5374, é o meu telefone pessoal, e é só falar comigo lá que a gente tira qualquer outra dúvida. Perfeito, Thiago, sucesso para você, viu, rapaz? Esse bacana a sua história de vida. É uma pena, né, por conta de um acidente que não tem nada a ver com o boxe, né? Você teve que parar, mas você continua aí incentivando outras pessoas e com certeza novos talentos estão aparecendo, vão aparecer e você, como você bem disse, é a nobre arte, né? Eu achei bonito esse termo, né? Que eles gostam muito, é a nobre arte, né? Possa continuar e boxe é um esporte olímpico, tira muita gente mesmo, né? De ambientes que não são bacanas, né? E dão uma nova oportunidade de vida. Um projeto cidadão aí, tá certo? Então, mais uma vez, repete o telefone porque eu acho que tem muita gente que vai te ligar ainda hoje para pedir mais informações aí do projeto Cidadão Campeão. O telefone é 99652-5374, vai falar com o Thiago Ildefonso, que sou eu mesmo, e a gente está de portas abertas para recebê-lo. Quero agradecer a vocês aí a oportunidade de estar podendo falar um pouco do nosso boxe, da nossa nobre arte e poder falar um pouco do trabalho realizado pela Associação Desportiva Leões do Ringue.